E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças com ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, que significa 3 anos e meio, no calendário judaico, 30 dias por mês. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Deus maravilhoso, Pai bendito, tua graça e o teu amor é muito grande para conosco. E nós queremos ter sabedoria para aproveitar isto, para vivermos disto, para usufruirmos disto. É necessário que haja sabedoria na mulher para saber apreciar o que é bom em seu marido, esquecendo assim daquilo que é espinhoso. Também o marido, e assim por diante. Em todos os setores da vida esta lei opera. Graças te damos por essa graça e misericórdia, da qual estamos usufruindo, não somente para esta vida, mas para a vida eterna. Pedimos perdão dos nossos pecados, cura dos enfermos, libertação dos oprimidos, e que o Senhor cancele e neutralize todo plano maligno contra qualquer vida santa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Irmã Meire, novamente. Há um Deus que é poderoso, seu amor é tão profundo e infalível, bondoso e leal. Na alegria ou na dor, ao que busca com fervor satisfaz com a paz divina. Este Deus está presente, está nos campos e nos vales, e também vive em meu coração. Quando as lágrimas
que sinto tocar-lhe sua mão. Quão maravilhoso é sempre ouvir sua voz, oh, não temas, contigo hei de estar. É sublime caminhar nesta luz que ilumina minha vida, feliz a cantar. Este Deus está presente, está nos campos e nos vales, e também vive em meu coração. Quando as lágrimas vêm e as lutas também, eis que sinto tocar-lhe sua mão. Este Deus está presente, está nos campos e nos vales, e também vive em meu coração. Quando as lágrimas vêm e as lutas também, eis que sinto tocar-lhe sua mão. A revelação dos 7 selos do Apocalipse faz a distinção, é o que faz a diferença de todos os demais pensamentos, segmentos em torno do assunto. Ele é muito complexo. E conforme já observamos, cada linha religiosa, cada igreja intitulada cristã, evangélica, incluindo a católica, tem uma interpretação sobre o Apocalipse. Agora, nós sabemos perfeitamente, de acordo com as próprias Escrituras, Apocalipse 5, é que o próprio leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo, é que podia e que abriria o livro. Agora, se ele abriu o livro para Batista, dizendo que é uma coisa, depois abre o livro para Presbiteriano, dizendo que é outra, depois abre o livro para a Assembleia, dizendo que é outra coisa, para os Adventistas já é outra coisa diferente, para a Católica já é outra muito diferente. Então, isso fica muito fácil quando a pessoa é revelada que Deus enviou um precursor que trouxe consigo o ministério tríplice, que é Elias, ministério do Filho do Homem, ministério do Filho do Homem na terra, o ministério, não o Filho do Homem, o ministério do Filho do Homem, e o anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Agora, isso realmente é fácil para quem já viu, teve os seus olhos abertos. Para quem não tem os seus olhos abertos, é tão difícil, é embaraçoso, é confusão. Partamos deste princípio, que este profeta de Deus, esse precursor, não teve um gabinete
de estudos, maquinando o que é este selo, o que é aquilo e aquilo outro, e escrevendo coisas bonitas sobre os selos. Não foi isso. Deus veio para ele. Porque quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a palavra veio a João Batista lá no deserto. E João Batista era Elias também. No deserto, porque ele teria que lhe revelar o livro. O livro é Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo foi um trovão. Um trovão. Aquilo foi uma mensagem profética, de profecia maior. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O identificou de uma maneira clara, direta. A mesma coisa é na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu estava pensando, isso é maravilhoso. Irmão Brano estava cortando grama, quando Jesus vinha para ele e dizia: olha, não são igrejas, são associações. Ele sempre se dava por um pouco confundido de coisas de si mesmo, de sua mente. Como sempre ele fez isso e continuou cortando sua grama. De repente ele veio de novo. Ele não estava escrevendo, ele não estava estudando. Como aqueles hinos que vieram nas tribulações, as poesias e os hinos. Naquele hino que descreve a minha para comércio, naquele livro para comércio, sobre isso, sobre aquilo, na Bíblia. Não, o profeta é diferente. Deus o levava para uma montanha, um pico, um cânion, no deserto, para lhe dar uma experiência dentro das Escrituras. Essa foto que temos aqui, essas duas de lado aqui, na plataforma, formando o rosto de Jesus Cristo. Ora, isso foi publicado pela revista Life em 1963. Foi examinado, as fotos foram examinadas pelo laboratório lá de Tucson, Arizona, se não me falha a memória. Ali está no átrio a reportagem, uma parte, a manchete daquilo lá na revista Life. Está lá. Quem quiser ler, a tradução em inglês está lá em português. Foram 7 anjos que formaram esta nuvem. Quando Deus estava comissionando para revelar os 7 selos. Ela foi formada de 7 anjos, por 7 anjos. Isso não está aqui para ser adorado, idolatrado. Está aqui como testemunho. Essa coluna de fogo sobre sua cabeça não está aqui para ser adorada, idolatrado. Ele nunca aceitou isso. Deus manifestou tão poderosamente em sua vida que muitos o confundiram como Cristo e chegaram a batizar em seu nome. Ele disse: eu abandono o ministério e vocês ficam culpados disto. Eu prefiro chegar lá como um desertor do que como um falso. Vocês não façam isto. Ele desejou tirar a própria vida do que aceitar que ele era Cristo.
Porque os fenômenos eram grandes demais, os maiores que já houve em toda a história da Terra. São coisas inacreditáveis. Mas tudo isto não passaria de espetáculos de uma grande história sobre Delimuth, sobre Finney e tantos outros, se ele não tivesse revelado os 7 selos. Seria apenas mais um grande homem de Deus que andou na terra. E a revelação destes selos, ao contrário do que já tínhamos lido, estudado antes, traz uma experiência prática para o povo, para o leigo. A revelação dos selos não é para PhD, ou PhDs, doutores em teologia, em escatologia, em parousia, estas zia todas, não é? Não. A revelação dos 7 selos, a revelação do Apocalipse, é para os pequeninos. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Os 4 evangelhos estão dentro do Apocalipse. A Bíblia toda, o Gênesis está no Apocalipse. Nós não temos que nos preocupar com coisas difíceis e complicarmos a coisa, complicarmos a mensagem como é próprio de alguns, para fazer crescer os seus nomes. Não. Tanto assim que a série dos 7 selos que ele pregou começou com a mensagem Deus em simplicidade. Deus em simplicidade. E a revelação dos 7 selos, sendo a mensagem mais sobressalente de seu ministério, compreendendo a sua 3ª etapa, vem seguido depois da mensagem o sinal, significa muito para nós, e tem muito a ver com o nosso dia a dia, porque na verdade isso nos leva a andarmos livres do engano de Satanás. Todo o ministério de Satanás na terra, para sentar-se no seu trono como a besta, é enganar. É enganar. E se possível enganaria até os escolhidos. Mas se possível, não é possível. Não tem como enganar a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Não tem como enganá-la. Muito embora Paulo tenha tido essa preocupação, mas temo que, como a serpente enganou a Eva, seduziu a Eva, ela possa fazer o mesmo com a igreja. Mas acontece que o próprio evangelho que pregou, suas cartas, não permitem que isto aconteça. Ele falou isso na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11. Mas depois disto, ele ainda escreveu o capítulo 13, escreveu aos Gálatas, escreveu aos Efésios, escreveu 1 Timóteo, 2 Timóteo, escreveu os Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, e eles não sabem, não têm certeza, mas nós temos, escreveu a carta aos Hebreus. É claro
que depois de fechar o seu ministério, como ele fechou isto? Dizendo assim: quanto a mim já estou sendo oferecido por sacrifício, libação. Pelejei uma boa peleja, acabei a minha carreira, guardei a fé. Desde já está preparada uma coroa que o Senhor justo juiz dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Suas cartas levam o crente a amar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de amor na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo já está em pleno acontecimento. Amar a vinda é amar sua mensagem precursora, é amar seu precursor, é não pedir o pescoço do seu precursor, como fez Herodias, representando uma igreja adúltera, a grande prostituta de Apocalipse, capítulo 17, casada ilicitamente com o Estado como está, e sua filha representando sistemas denominacionais, dançando para agradar o governo, a política. Todos eles estão mergulhados na política e recebendo favores da política. Não foi assim que Herodes disse para a filha? Pede até a metade do meu reino, o que você quiser eu te darei. Mas o que nos leva a ver isto? A revelação dos selos. Amar a vinda do Senhor é colocá-la acima de quaisquer interesses pessoais. Amar a vinda do Senhor Jesus Cristo é colocá-la acima de quaisquer interesses pessoais e circunstâncias pessoais. É colocar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. E deixar que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Eu preciso desta fé. Nós necessitamos desta fé. Nós sabemos do que nós precisamos. Nós conhecemos a nossa necessidade. A pessoa que não sabe o que necessita, ela não sabe nem como pedir. Ela não sabe do que precisa. Ela só pensa que precisa de poder para fazer multidões, que precisa de dinheiro para fazer a obra do Senhor. Ela precisa de vocabulário para pregar o Evangelho. Ela não sabe do que necessita. Maria perguntou: como pode, se eu não conheço varão? Como pode isso? O Espírito Santo lhe cobrirá. Só isto? Então, cumpre em mim segundo a tua palavra. E todos aos quais Deus chamou, Jesus chamou, nenhum deles tinha condição própria, tinha qualidade para aquilo. Mas o doutor Paulo, aquilo foi tudo esterco. Ele próprio disse, ele carregou um estigma terrível contra ele, que foi perseguidor da igreja de Jesus Cristo, a ponto de consentir na morte de Estevão e de outros crentes. Agora, isso nos traz para uma altura que o mundo não pode chegar. O sentimento natural, a fé mental não pode conceber. Não pode, de maneira alguma, jogar esse foco no coração, na alma. Não. Por isso, o mundo está com uma fé mental. O mundo cristão, chamado cristão, está com uma fé mental em Jesus Cristo. Quando que o apelo aceita Jesus tem mais sentido?
Você tem que aceitar o arrebatamento. Por quê? O católico se considera cristão. O batista é cristão, o presbiteriano é cristão, o metodista é cristão, e nós reconhecemos isso. Os assembleanos, pentecostais e de um modo geral são cristãos. E por isso a mensagem é para eles. Nós éramos do avivamento bíblico, a mensagem era para nós. O convite para a grande ceia veio para todos, mas eles estando muito cheios, muito ocupados, muito ricos, não puderam atender. Então Jesus disse: sai por esses tabernáculozinhos, esses valados aí, pega essa gente deformada, pega esses Joaquins da vida. Pega esses mancos, pega esses Joaquins da vida, porque eles não têm muito. E tragam-nos para a minha ceia. Você é feliz. Você é feliz. Você deve andar em nuvens. Você volta para casa amando mais as coisas, amando mais a Deus, amando mais as pessoas, mais os pobres, os necessitados, os aflitos, amando mais o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, o seu patrão. É dele que vem a sua manutenção, a coisa pública. O seu coração fica cheio, exuberante. O seu sorriso diz: eu sou feliz. 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 Graça, 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 graça. É a graça, favor imerecido. Como pode, me permito a palavra, o pronome pessoal, eu, conhecendo-me a mim mesmo, ser portador desta mensagem? Isso é extensivo a todos. Você diz: como pôde Deus passar por tantas pessoas melhores do que eu e chegar até mim, até eu. Pensou um pouquinho nisso? De que maneira saiu aquele homem lá do tanque, quando tinha 2.000 pessoas mais ou menos ali, uma multidão, e Jesus passou por todas elas, por aquelas pessoas, e foi a um apenas. Ele disse: escuta aqui, por que você está aí? Ninguém me leva quando o anjo agita as águas. É o primeiro que cai ali dentro, mas eu não tenho ninguém para me jogar lá. Eu não tenho ninguém para fazer isso por mim. Eu não tenho ninguém molhando o paletó, suando o rosto, molhando a camisa, ficando rouco, tentando me ajudar. Eu não tenho ninguém. Aí Jesus disse: bom, eu não vou te jogar na água não. Toma a sua cama, esse catre aí, levanta e anda. Aleluia, aleluia. Eu só quero que você pense nisso. De que jeito não saiu aquele homem? Aquele dia,
Aí sua mulher passou a gostar dele e a família toda, e eu não sei como vai ser isso. E ele ficava pensando, mas como é que pode? Aquele homem passou por tanta gente e ir a mim, onde eu estava. Será que eu tinha uma estrela na testa? O que foi que aconteceu? Essa Maria Madalena deve ter pensado demais sobre isso. Falei, quantas, a esposa de Caifás, de Anás, e mulheres intocáveis, que nunca homem tinha tocado, a não ser seu esposo, como deve ser. Aquela coisa toda, e passa entre tantas elas, e chega na Maria, e com apenas um olhar sai dela 7 demônios, e salva das pedras dos fariseus. Com razão, foi a primeira, foi a que estava lá no Getsemane, lá naquele lugar, como é que chama lá? Não, foi lá no jardim, lá no horto, chorando. Por que choras, mulher? Por que choras? Porque pegaram, onde está o corpo dela? A pessoa que era o guarda lá. Mas quando ele falou o seu nome, Maria, ela disse, Rabone, mestre, como é que pode isso? Não foi nem a mãe dele, foi ela que o viu primeiro. Foi a ela que ele veio primeiro. Ei, pense isto. Comece a pensar isso de madrugada e você importuna toda a sua casa. Começa a dar pinote na cama. Dizer glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque Deus passa por tanta gente. E vem logo a quem? Deveríamos ser mais agradecidos. Mais agradecida. Mais agradecido. Veja que eu comecei a pregar. Encontramos que Satanás, depois de haver sido lançado do céu, se encarna besta, porque esse homem sentado num trono parecendo com Deus, ainda não é a besta, ele é a besta potencialmente. Mas Satanás vai se encarnar nele, é quando ele será a besta. Ele vai receber esse poder todo através do concílio ecumênico. Anticristo, falso profeta, e então besta, força, poder. Lhe foi dado o nome de morte. Hoje de manhã o Espírito nos advertiu que não se trata da morte física, mas sim da separação de Deus. Morte quer dizer separação. E o inferno lhe segue. Aí então encontramos que Satanás está em seu trono. Aí vem, ele está dono da situação. Ele manda fumar, fuma. Ele manda beber, bebe. Ele manda fechar as portas no dia de uma imagem. Fecha todo um país. Ele manda e não pede. Ele manda em todos os aspectos. Político, religioso, social, esportivo. Todos os esportes caíram nas mãos de Satanás. E isso então fez com que o seu reino engrossasse. Ele ficasse forte.
Mas bem ele sabe, ele está sendo lembrado agora, de que Jesus Cristo rejeitou tudo isso quando lhe foi oferecido lá no monte da tentação. Ele pode dizer, pois bem que eu te ofereci, você não quis, agora é meu. Mas esse meu aí é por pouco tempo, muito pouco tempo. Esse meu é por pouquíssimo tempo. É só enquanto a noiva vai dar um passeiozinho ali, encontrar com seu noivo nas nuvens, vai passar pela lua, não vai querer nem olhar naquilo, porque é só crateras e poeira cósmica. Por esses planetas todos, galáxias, assentar-se numa mesa, a uma mesa de milhares e milhares de quilômetros, de milhas. Ter a ceia, as bodas do Cordeiro por 3 anos e meio. Enquanto isso ele está pintando 7 aqui, virando piruleta. Mas já passando mal. E já começa a passar mal da barriga e do estômago. Sabe por quê? Por causa de Elias e Moisés, trabalhando lá com os judeus. Sabe, mas esse Deus não me dá sossego. Saiu esse povo que é dessa noiva do Jesus, agora já vem esses dois lá que eu conheço desde, ó. Aquele lá é Moisés, aquele lá é Elias. Ei, glória! Glória a Deus, aleluia! Aquele lá eu conheço. Ele me desafiou lá no Egito. Aquele lá abre o mar, aquele lá chama pragas, aquele lá faz tudo isso. O outro, aquele barbuchinho ali careca, aquele lá é terrível também. Ele condena minhas mulheres, ele condena a Jezabel, ele condena a minha Herodias, o meu Herodes, ele condena tudo isso, ele para não haver chuva mais. Esse Deus não me deixa sossegado. Não, pode deixar. Você vai ficar quieto 1000 anos. Quietinho, ninguém vai mexer com você, porque você também não vai mexer com ninguém. Amarrado por uma cadeia de circunstâncias. Mas, meus irmãos, temos que trabalhar porque o tempo é... Vamos pensar que até que isso aconteça, Satanás pode e deve continuar suas acusações, porque ele é o advogado do lado oposto. Ele é o contendor de Jesus Cristo. Não podendo fazer nada com Deus, com Jesus, ora, ele não podendo fazer nada com Deus, matou Caim, matou Abel. Não podendo fazer nada, ele repetiu a façanha, matando milhões, 68 milhões, porque não concordaram com ele no concílio de Nicéia. Ele vem contra o seu povo. Por lógica, por obrigação, ele tem que ser nosso inimigo. Não queremos tapinha nas costas. Não queremos sua amizade. Não temos negócio com ele. Chega, basta. Por isso já metemos o pé nas suas novelas, nos seus desenhos animados, nos seus programas de televisão, no seu porco nojento futebol, e jogatina de cena, de mais, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Fique para ele. Mas ele continua acusando. Ele tem que ser acusador. Aliás, Satanás já quer dizer acusador.
adversário, é advogado do lado oposto. Ele é o contendor de Jesus Cristo. Cristo está ali e o adversário diz: porém espere, ei, deixa eu te dizer uma coisa, Adão caiu, Adão fez isto, eu o venci, eu enganei sua esposa, está vendo? Para que cresce numa mentira, e você disse que por isso ela seria condenada. Porém ali também está o mediador, amém, o Redentor semelhante, amém? Está parado ali com sangue, que pode tomar o coração do pecador mais vil e mudá-lo. O mediador está sobre o trono, sim senhor, não é uma medianeira, é um mediador, Jesus Cristo, homem, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo! É Ele quem me sustenta, é Ele quem te sustenta. Você sabe disso, você diz: meu Deus, como pode aquela pessoa ainda estar de pé pregando? É Ele quem me sustenta. É Ele quem sustenta a irmã Altina Arantes nesta hora. Irmão Expedito, aonde quer que esteja. Honorina, seja onde for que estiver. É Ele quem sustenta essa igreja. Foi Ele quem sustentou Elias com sanduíche. Corvo, você tem que trabalhar para o Elias. Traz sanduíche aí, meu filho. Vem cá. Ele fica irritado com isso. Mas como pode? Como pode? Ininterruptamente somos acusados. Ininterruptamente somos defendidos. Ame a Jesus Cristo, ame a Jesus Cristo, ame a Jesus Cristo. Ô Joaquim Gonçalves, ame a Jesus Cristo. Não entristeça Jesus mais. Fale, você quer falar o seu nome? Diga para você não amar, aliás, amar mais a Jesus Cristo. Ele te defende 24 horas por dia. Ele põe um anjo ao teu redor para te guardar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os livra da condenação de Satanás. Mas Satanás diz: eles são culpados. Jesus responde: não. Não. O cloro foi inventado, fabricado para tirar as manchas, para desfazer a cor da tinta ou de qualquer outra mancha. O cloro o desfaz. E você não pode encontrar nem os elementos, porque regressam outra vez a gases. O cloro faz isso. A luz cósmica, a moléculas e aos elementos originais de onde vieram. O cloro faz isto. E se uma criação, uma química, veja só, tem que ter um criador. Porém, todas as substâncias químicas que foram fabricadas e compostas, todas são desfeitas. E não fica nada. Mesmo a água da tinta se une ao cloro, o qual é cinza. Amém. Glória a Deus. Tudo é limpo. Isso é o que o sangue de Jesus Cristo faz para o verdadeiro Filho de Deus, que confessa o pecado e se encontra justificado em sua misericórdia e bondade. É algo tão tremendo que Deus diz: nem o posso recordar mais de seus pecados.
é absolutamente meu filho. Em verdade te digo que se disseres a este monte, lança-te ao mar, sai monte de pecado, lança-te ao mar, nas profundezas do mar, e não duvidares em teu coração, antes creres que receberás o que tens pedido, assim sucederá, e podes ter o que pedes. Tu és um filho redimido, amém? Eu sei que isso é a verdade. Eu tenho visto esquilos aparecer em 6 ocasiões distintas pela palavra falada. Não havendo nada ali, assim como ele pode criar esquilos, também pode criar moscas, ou o que for. Ele é Deus, o Criador, correto? Quando o pecado de um mortal é confessado e lançado no cloro branqueador de Jesus Cristo, o qual branqueia todo pecado, então o tal é purificado e fica sem nenhum pecado e sem culpa. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado porque não pode pecar. O branqueador o desfaz e o manda ao que originou aquilo. Amém. Amém. Agora me sinto religioso, me sinto estimulado ao ver o desenrolar da revelação. Note que Satanás está plenamente sobre o seu trono, o qual ofereceu a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é hipotético. É triste. Solidão. Não precisa mais voltar. Hã? Cristo entrou em minha vida, ocupou o seu lugar. Solidão, para mim chega de tristeza. Minha vida é uma beleza, para mim chega solidão. Chega solidão, chega solidão. Jesus, o nosso tempo aqui se vai, mas vai chegar um tempo que nós vamos estar juntos. Às vezes nós vamos fazer uma visitinha um para o outro, fica 500 anos, fica parecendo que foram apenas 15 minutos. Você já passou por uma experiência neste dia, nesta noite? Deixa o Salvador te ajudar. Aliás, o que é que nós estamos recebendo aqui, nesta hora? É ajuda. É ajuda. Gente, as enfermidades são repreendidas com a pregação da palavra. Não tem que dar uma nota de 100 para levar o pedido para a fogueira santa, não sei de onde, corrente de 7 dias, 9 dias, cada dia dando uma oferta maior. Isso não existe. Isso é mercenarismo. Até os iníquos podem fazer isto, mas os justos não conseguem. Não. Durante a pregação da palavra, sem falar em cura divina, está acontecendo curas maravilhosas aqui, acontecendo curas pela internet. A pregação da palavra é suficiente, é eficiente, é capaz. Deixa o Salvador te ajudar.